vision. Olá, eu sou o Leandro da Árvore das Letras, um espaço de linguagem, leitura e escrita, onde a arte, o artesanato, os livros, as histórias se completam. E também um espaço onde recebemos pessoas, mesmo nesse momento de pandemia, mas através de uma conversa à distância. É o que vai acontecer agora com a Jéssica Rodrigues, eu aqui no Vale do Jequitinhonha, ela em Belo Horizonte. Jéssica é formada em Pedagogia, com ênfase em Necessidades Educacionais Especiais pela Universidade Católica de Minas Gerais. Estudou pós-graduação em Letras, Português e Literatura no Instituto Pedagógico de Minas Gerais e também pós-graduação em Alfabetização e Letramento na Universidade Federal de Minas Gerais, além de escritora. Jéssica, seja muito bem-vinda à Árvore das Letras, muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui. E eu sempre começo esse momento, quando eu tenho essa oportunidade de estar conversando com pessoas, de iniciar fazendo a mesma pergunta, porque são respostas completamente diferentes. E eu faço para você. Eu acabei de apresentar você aqui, mas de forma profissional. Eu gostaria, Jéssica, de saber quem é Jéssica Rodrigues por ela mesma. Ei, Leandro! Olá, pessoal que acompanha o Árvore das Letras. Eu primeiro gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer pelo convite e dizer que é sempre uma alegria muito grande poder falar de temas que me apetecem. Os livros, a leitura, a escrita, a literatura, a mediação e a formação de leitores, né? Falar da gente é algo um tanto quanto complicado porque requer autoconhecimento. A descrição que o Leandro fez aí agora é a minha descrição acadêmica, profissional, mas a gente é muito mais do que o nosso currículo diz. Recentemente eu fui entrevistada numa antologia chamada Conexões Atlânticas de Portugal e me fizeram uma pergunta semelhante a essa. Eu vou reproduzir aqui um pouco do que eu disse lá. Eu sou Jéssica Rodrigues, tenho 36 anos, sou mãe, sou a primogênita da minha casa, tenho meus 2 irmãos, sou uma pessoa muito curiosa. A curiosidade me move, me motiva, me inspira. Eu também sou uma pessoa de muita fé. Fé em Deus, fé na vida, acredito nos sonhos e de que a gente deva lutar por eles. Eu também penso que a gente deve fortalecer sempre que possível a trajetória daquelas pessoas que passam pela nossa vida. Essa sou eu. Jéssica, você se formou como pedagoga com ênfase em necessidades educacionais especiais. Como você vê o Brasil dentro dessa abordagem? Você acha que as escolas, sejam estaduais, municipais ou particulares, elas estão preparadas para essa demanda? Então, eu me formei em 2008, de lá para cá já são 12 anos e muita coisa evoluiu nesse meio tempo, inclusive a legislação. A própria Lei Brasileira de Inclusão veio agregar muito no sentido da pessoa com deficiência, no aspecto da diversidade e da inclusão, não apenas no âmbito escolar, mas na inclusão social de verdade, né? Nesse sentido, eu gosto muito da Mariana Rosa, que é uma jornalista aqui de Belo Horizonte, que tem uma militância muito importante na área da educação inclusiva também. Eu acredito que as escolas têm se esforçado muito para tentar atender a esse público da melhor maneira possível. Há muitas escolas com atendimento educacional especializado, há muitas instituições que se preocupam em produzir materiais estruturados e em promover de fato uma inclusão efetiva. Há muito que se fazer, mas os investimentos na área da formação de professores para práticas de inclusão também vêm sendo recorrentes, né? Então eu acho que a gente tem um caminho longo a percorrer, mas a gente não está estático. Muita coisa tem sido feita, tem sido desenvolvida, tecnologias assistivas, há um aparato importante sendo desenvolvido nessa área. Eu acredito que nós temos muito a avançar. O Brasil, em especial, ainda tem grande coisa a ser desenvolvida nesse sentido, né? A gente tem muito potencial, mas o mais importante é a gente pensar na perspectiva da diversidade. Quando a gente perceber que o diverso é que é normal,
todo o resto ficará mais fácil. Eu acho que é a partir daí, essa a proposta. Jéssica, você é uma pessoa muito ligada à literatura. Inclusive é autora de livros, já participou de antologias. Mas vamos por parte. Como a leitura entrou na sua vida? Como você se formou leitora? Eu me considero uma leitora tardia, porque na verdade eu só me reconheci como leitora, como apreciadora da literatura na minha fase de adolescência para a fase adulta. Então na minha infância eu gostava de ler, mas eu não tinha acesso a livros assim, né? A gente não tinha propostas de trabalho literalmente nas bibliotecas da escola, e há um projeto ou outro, mas nada muito efetivo assim, na área de formar leitores, nessa perspectiva que pudesse fomentar de fato o meu desejo por ler. Na minha casa eu não tinha livros, né? Então meu pai era gari, eventualmente ele trazia um exemplar ou outro que ele encontrava, e alguns eram aproveitáveis, outros não, e era esse arsenal que eu dispunha, né? Mas na adolescência e na fase adulta eu já pude ter acesso e contato com empréstimos dos livros na biblioteca, o que facilitou. Mesmo assim, eu me considero uma leitora imperfeita, porque na verdade eu não sou uma leitora que leu todos os clássicos, né? Que decora versos de cor, nomes de autores, e parece até um pouco antagônico em se tratando de uma mediadora de leitura, mas eu gosto muito desse aspecto, assim, porque ele diz que a gente pode se tornar leitor a qualquer tempo, a qualquer momento, não há momento certo. Não significa que eu não me tornei leitor na infância, que eu não possa me consolidar em uma outra etapa da vida, na juventude, na fase adulta ou até mesmo enquanto idoso, né? Então eu acho que a leitura é para todos os tempos e é para todos os públicos. E é esse o meu perfil de leitor, uma leitora tardia e imperfeita. Jéssica, no mundo de hoje, que a busca da informação ela está muito acelerada, nós vemos aí muitos cursos sendo oferecidos, inclusive a tecnologia, né, alcançando patamares altíssimos. Qual a importância da leitura para você? Mas não somente da leitura, eu falo da leitura do literário. E já emendando aí uma outra pergunta, qual é a importância da literatura nesse momento de pandemia que estamos vivendo? A literatura é um elemento extremamente rico, seja em qualquer tempo, em qualquer situação. Mas a Yolanda Reis afirma que em tempos difíceis, a literatura ela ajuda a processar as dificuldades da vida e a paulatinamente interpretá-la de uma melhor forma, né? Então a literatura é um elemento que ajuda muito em tempos onde a fabulação pode trazer um elemento novo para a própria realidade. Eu recentemente tive a oportunidade de fazer um grupo durante a quarentena, um grupo de leitoras, mulheres, né? E essa fala foi muito recorrente, da importância de lidar com o texto, de se identificar com a obra, de lidar até mesmo com as dores, né? Nós trabalhamos com um livro que falava sobre as dores, então essa perspectiva de cura, de autoconhecimento, de autocuidado, são elementos presentes em alguns textos, em algumas narrativas e que podem sim ajudar muito nesse período. A tecnologia ela veio a agregar, né? Há muitos elementos da tecnologia que podem ser empregados durante esse período. A utilização de e-books, por exemplo, os próprios podcasts, né? Alguns audiovídeos, videopoemas, são elementos e recursos que podem ser empregados nesse período e que podem ajudar muito. Eu tenho lido algo na área da biblioterapia, né? E fala um pouco desse reflexo da educação afetiva, de como a própria literatura pode trazer esse ar de cuidado com o outro, dependendo do texto que for sendo trabalhado. Então, em tempos de quarentena, leiam. A leitura é um elemento fundamental. No meu caso pessoal, ela foi inclusive um elemento de cura. Jéssica, como eu falei, você também é autora de livros. Fale um pouquinho pra gente desse seu lado escritora.
A escrita chegou na minha vida como um elemento adicional da própria leitura, né? À medida em que a gente vai lendo, em determinado momento a gente vai dialogando com o texto, dialogando com algumas ideias do próprio autor, e vão surgindo novas ideias. A partir desse momento eu comecei a fazer alguns registros de forma mais despretensiosa, e alguns eu guardava, outros eu descartava. Foi assim que a leitura chegou. A mediação também ela veio dessa forma, né, como um diálogo entre esses dois pontos. Recentemente eu fiz até um post no meu Instagram falando sobre isso, que a mediação ela é, na verdade, um pouco do reflexo da minha relação com a própria leitura e com a escrita. A Maya Angelou diz que não há agonia maior do que ter uma história guardada dentro de você. E eu acho que foi por aí, nesse caminho, né? O próprio Saramago diz que todos nós somos escritores. Alguns somente não fazem esse registro, alguns apenas não escrevem, né? E essa escrita ela é importante naquele aspecto terapêutico que eu mencionei anteriormente, e não é só na questão da publicação dos textos, né? Tem gente que se sente à vontade em fazer um registro pessoal, um registro que muitas vezes fica engavetado por anos e que só depois ele vem à tona. Eu comecei a publicar em 2019 a partir de uma experiência pessoal onde eu fiquei sem voz. E a partir daí, sem a oralidade, a escrita foi uma alternativa de linguagem, uma forma de expressão. Então, para mim foi muito importante escrever. Foi um processo que me ajudou muito a reestruturar essa minha nova realidade, né? E hoje eu tenho algumas coletâneas publicadas, tenho um livro solo, e foi um processo, né? Um processo resultado mesmo dessa minha formação leitora, dessa minha relação com os livros, com a literatura. Então a escrita hoje tem um papel muito importante na minha trajetória. Jéssica, para você, qual a importância do escritor, da escritora, dentro do contexto político-social de um país? A escrita é uma forma de expressão, de linguagem, né? E há inúmeros textos que dialogam de verdade com o leitor e com o contexto em que ele está inserido, né? O próprio escritor, ao transpor os seus textos, ele traz um referencial histórico, social, cultural, mesmo nas narrativas ficcionais, né? A gente pensa que é só fabulação, que é só imaginário, mas não. Há sempre um elemento ali que entra em diálogo com a realidade, né? Então escrever é um ato político, muitas vezes é um ato revolucionário, inclusive, porque o autor, o escritor, né, a autora, a escritora, ela dialoga com a realidade, né? Ela transpõe no papel o contexto social e político em que ela está envolvida. Então a escrita é um elemento fundamental em todo o tempo, né? As escritas clássicas e as escritas contemporâneas, elas são de fato um elemento importante para a descrição da própria realidade. Olha só, essa atitude de falar sobre questões do seu tempo, nós sempre vimos isso acontecer na literatura nas suas diversas fases, nas suas diversas escolas. No romantismo, por exemplo, Castro Alves defendia a questão da liberdade dos escravos. Como você vê isso hoje? Você acha que o escritor de hoje, ele está omisso? Eu penso que não. O autor, a autora, o escritor, a escritora, eles, como eu falei anteriormente, dialogam sempre com a realidade. Não há uma omissão, né? Há, na verdade, uma transposição de sentidos, há uma releitura de mundo, né? Uma transposição da realidade sob a ótica de cada um. Então, é impossível estar imerso no contexto social, político e econômico e desvencilhar aquilo que a gente escreve, né, dessa realidade. Então, não há omissão, pelo contrário, eu acho que há uma possibilidade de reverberar N possibilidades, de transpor muitos sentidos, muitos significados e representatividade, inclusive uma identidade do próprio autor dentro do contexto em que ele está inserido. A literatura contemporânea e clássica, ela sempre dialoga com a realidade, com o contexto no qual o texto se insere. Bem, vamos falar sobre uma onda que eu sei que você navega ou surfa, que é a literatura feminina. Historicamente, sempre o número de escritores foi maior que o número de escritoras, embora em todas as pesquisas o número de leitoras
é muito maior que o número de leitores. Como você vê a linguagem feminina na literatura brasileira hoje? A inserção da mulher no mercado editorial é algo que tem a ver com um legado, né? Um legado de negação, de exclusão, do mercado que muitas vezes foi fechado para a escrita feminina, quanto mais para a mulher na editoração, na ilustração e em toda a cadeia produtiva do livro. Eu penso que a linguagem feminina é muito forte e ela revela muito dessa necessidade ancestral de ser ouvida, de ser valorizada, de não ser classificada apenas como um corpo ou como um objeto, né? Mas de ser classificada como um ser pensante, um ser que tem muito a dizer, a produzir, a construir. Então hoje há um resgate, a gente ainda caminha passos curtos, né? Mas já há um avanço muito grande e as mulheres têm muitas vezes se posicionado e têm se feito ouvir no mercado, mesmo que tenham que entrar em confronto com muitas negações que ainda existem, né? Mas a participação em coletivos femininos, como eu participo, por exemplo, do coletivo Mulherio das Letras, ela é de fundamental importância para que haja essa reflexão, esse diálogo, né? Para que haja, inclusive, uma relação entre as próprias mulheres, para que elas se conheçam e para que elas possam criar e construir estratégias juntas. Eu participo de várias coletâneas e a maioria delas são coletâneas femininas. Então eu fui me inserindo nisso de uma forma muito natural, né? Participei de uma primeira, de uma segunda e é muito, muito importante, muito interessante esse trajeto que a mulher vem percorrendo. Existem muitas autoras que vieram antes e que deixaram esse legado, né? Eu acho que a gente tem que continuar. Mulheres, escrevam. Jéssica, você está participando de uma nova antologia que se chama Acesso Restrito, Versos delas para elas. Inclusive o nome é belíssimo. Fale um pouco dessa antologia para a gente e das outras que você já participou. A antologia Delas para Elas, né, Acesso Restrito, é a última participação em antologia. Ela ainda não está aqui comigo, né, ela está sendo produzida, está sendo editada. Esses aqui são os livros que eu tenho até então e a maior parte deles, como eu falei, são coletâneas de natureza feminina, né, produzidas, organizadas e estruturadas pelo público feminino, que é muito importante. As antologias são uma forma de dar voz aos autores independentes. Publicar no Brasil não é uma tarefa muito fácil. O Leandro tá aí, não me deixa mentir, né? A gente tem um mercado editorial muito fechado, né? As grandes editoras têm um certo monopólio, há uma certa saturação de mercado também, porque é uma produção muito grande e não há nicho que consiga absorver toda a produção que é feita. Então, quem produz e quem realiza com recursos próprios, né, tem muita dificuldade. Nas antologias a gente consegue encontrar outros autores, consegue dialogar com eles, aprimorar nossa prática de escrita, inclusive. Então é um recurso muito importante, né, de forma de tornar público os nossos escritos e de criar oportunidades que eles cheguem a lugares que talvez a gente não conseguisse de outra maneira, né? Eu, por exemplo, estou em 3 antologias portuguesas, então os meus textos têm atravessado os continentes, né? E outras pessoas têm me lido em diversas localidades que talvez eu nunca esteja presencialmente. Isso é muito interessante. Participar de antologias é uma estratégia que eu tenho feito e que me ajuda muito, que me faz crescer nesse mercado, que me ajuda a conhecer outros escritores. As antologias têm esse papel, essa função. Jéssica, escrever é diferente para cada escritor, para cada escritora. Para uns é angustiante, para outros é prazeroso. Como é para você? E por que você escreve? Para responder essa pergunta, eu vou parafrasear o Manuel de Barros, que diz que usa a palavra para compor os seus silêncios. Foi assim comigo também. Tanto é que a capa do meu livro solo, O A Vez e a Voz da Palavra, ela é um poema que fala um pouco disso. Por que eu escrevo, né? Escrevo porque me falta voz e deixo que pelas palavras se desatem os nós. Registro porque a memória falha. Escondo, me faço, percebo, cresço e apareço
porque pelas letras sonho. Caminho sem mover os pés. Recobro o ânimo e nas entrelinhas recrio um novo viés. Escrevo para me revelar, me acho e descubro. O que não posso é me deixar calar. A escrita foi uma alternativa de linguagem, uma forma de expressão. Então eu escrevo, assim como disse o Manuel, para trazer voz aos meus silêncios, mas eu escrevo também como forma de expressão e de vida. Jéssica, Mia Couto, um escritor moçambicano, ele diz algo muito bonito. Ele fala que os escritores nascem de outros escritores, o que nos leva a pensar em pais e mães literários. Quem são os seus pais literários? Ao longo da nossa trajetória leitora, a gente vai acumulando alguns autores, né, com os quais a gente se identifica. No campo da formação de leitores, da leitura literária, eu gosto muito do Rio do Cosson. Ele é um referencial para mim, assim como a Graça Paulina, a professora Graça Paulina aqui da UFMG, que nos deixou ano passado, né? A Teresa Colomé, são referências para mim, como a própria Yolanda Reis, porque elas tratam da literatura com viés artístico e na perspectiva da formação de comunidade de leitura, o que dialoga muito com a proposta de trabalho com a qual eu me identifico. Na área da literatura, eu gosto dos escritores de sensibilidades, dos escritores do cotidiano. Os meus gêneros favoritos são os poemas, os contos e as crônicas. Então eu gosto muito de Manuel de Barros, de Cecília Meirelles, de Cora Coralina. Me identifico muito com a escrita de Clarice Lispector e da Marina Colasanti, né? Eu tenho outros autores no campo da educação também, o Mário Sérgio Cortella. Gosto muito da escrita de Rubem Alves, é algo que mexe muito comigo, que dialoga muito com o meu contexto, assim. Então, são autores referenciais para mim. Bem, vamos para uma espécie de pinga-fogo, tá? Eu pergunto e você responde em uma palavra ou expressão, tá bom? Vamos lá. Um livro. Um só é muito difícil. Eu vou falar de dois que foram minhas duas últimas leituras e que me impactaram muito. A primeira delas é o livro chamado Livro O Encontro, da Lígia Bojunga, que foi um reencontro meu com a autora após o Bolsa Amarela lá da minha adolescência. E o outro é um livro chamado Zona de Desconforto, de uma autora contemporânea chamada Lindevânia Martins, com a qual eu tive a oportunidade de participar na coleção do Mulherio das Letras, na coleção de bolso, né? E é um livro de muito impacto, assim, um livro que de verdade eu recomendo. Então, o livro Encontro, da Lígia Bojunga, e Zona de Desconforto, da Lindevânia Martins. Uma escritora. Na poesia, Cora Coralina, e na prosa, Clarice Lispector. Um escritor. Na poesia, Manuel de Barros, e na prosa, Rubem Alves. Uma memória. Como eu não dei conta do ping-pong 1 a 1 e estou fazendo mais ou menos 1 a 2, né? Vou selecionar também duas memórias. Duas memórias da minha infância e da minha juventude. Duas memórias afetivas, memórias leitoras. A primeira delas foi a minha participação aos 7 anos num sarau da escola, onde eu recitei um poeminha que eu guardo até hoje, 20 e tantos anos depois, que falava sobre o livro. E é mais ou menos assim. O livro é nosso amigo, dele sempre precisamos. Bom amigo e companheiro, coisas novas aprendemos. Tendo sempre o meu livro, com alegria vou dizer, coleguinhas, cuidem dele, para sempre aprender. Essa é a minha memória dos 7 anos. E eu tenho uma memória que ficou comigo, é uma memória de escrita, aos 12 anos de idade. Foi uma proposta de uma professora de escrever um texto com todas as palavras iniciadas pela mesma letra. Na época eu tinha um namoradinho que começava com a letra S, então eu criei um poema todo iniciado com palavras em S. E eu me recordo um pouco dele também. Era algo assim: sofrimento sem sentido, soluçando sem sentir, suspirando sem saber, sentindo saudade sem sofrer, sabendo somar sentimentos, sabendo sonhar sorridente,
se movendo o sensualismo. Sensatez, sensibilidade, serenidade, senhorita sabida, simpática, simplesmente simultânea, sentada sondando sons. Será sofrimento sem sentido? Será sonho sem suspiro? Será assim sobre solidão? Suave sujeitação. Siga sempre, sonhe, sorria, seja solidária sobre si. Senão, será sempre sentido suspirando. Sofrimento sem sentido? Duas memórias, uma de leitura e outra de escrita. Uma saudade. Ah, saudade, saudade da infância. Saudade dos bolos feitos de barro com recheio de areia. Saudade de ensinar a ler e escrever aos meus vizinhos menores, um despertar já para a docência lá atrás. Saudade de pular corda, de brincar de queimada, de pique-esconde, de pular elástico, de rouba-bandeira. Saudade do pé de eucalipto, onde eu tinha um balanço. Saudade do pé de manacá da casa da minha avó. Saudade da infância. Ser criança é bom demais. Infância, minha saudade. Jéssica, você faz um trabalho muito bonito com a mediação de leitura. Inclusive tem alguns textos publicados a respeito, não é? Fala pra gente um pouco desse seu trabalho com a mediação e qual a diferença dela para a contação de histórias e como a mediação de leitura pode realmente formar leitores. Eu sou articuladora e mediadora de leitura, mas eu não sou uma contadora de histórias. Já fiz alguns minicursos na área de contação de histórias, porque é um instrumento, um elemento importante na área de mediação, mas eu não sou uma contadora, né? Eu sou articuladora de leitura porque eu articulo projetos de natureza institucional, o que implica dizer que eu faço um trabalho onde eu preciso engajar uma equipe para que o projeto possa acontecer e funcionar de fato. E eu sou mediadora porque eu faço a transposição entre o leitor e o livro enquanto objeto. Ou eu faço a ponte entre o texto lido e o sujeito que o lê, né? Por isso, essa é a tarefa do mediador. A contação de histórias, ela é um elemento que pode ser uma ferramenta de mediação. Ao contar uma história, inevitavelmente a gente acaba fazendo essa mediação de leitura. Mas a mediação ela não precisa necessariamente acontecer dentro do contexto de contação de histórias. A contação de histórias é um dos instrumentos possíveis dentro da mediação de leitura, né? E a mediação está inserida no âmbito maior, que é o âmbito da articulação. Eu escrevi no ano passado um texto, né, que virou um artigo e que posteriormente se tornou um capítulo no livro, que é esse livro aqui, chamado Reflexões e Experiências Didáticas da Educação Nacional, e nele eu tenho um capítulo denominado Mediação de Leitura, Desafios e Possibilidades. Quem quiser conhecer, vale a pena, porque a gente menciona um pouco dessas ferramentas e estratégias possíveis dentro da mediação de leitura. Jéssica, nós estamos terminando. Eu quero agradecer novamente a sua presença aqui na Árvore das Letras. Muito obrigado. E eu quero fazer a última pergunta. Nesse momento que estamos passando com essa pandemia e tudo, você ainda acha que há lugar para os sonhos? Muito obrigado. Eu que agradeço, foi muito bom participar. Agradeço também a todo mundo que teve paciência de acompanhar até a última pergunta. E eu queria dizer que eu vou deixar os meus contatos, caso alguém tenha interesse em depois continuar esse bate-papo, né? No Facebook ou no Instagram é Jéssica Rodrigues 5. Quanto aos sonhos, eu penso que sim. Os sonhos são necessários e eles são importantes, né? Quando não há sonho, não há esperança. Ao sonhar, a gente vislumbra novas possibilidades e é sonhando que a gente faz acontecer. Que a gente possa continuar sonhando e possa continuar realizando através dos livros, da leitura e da literatura como um direito humano, como uma necessidade e como algo que de fato agrega a todos que dela partiram. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. What's your vision?